Hoje vou falar a lição de número 50 do livro Jesus no Lar, de Chico, pelo Espírito Nélio Lúcio, intitulado Em Oração. Mas em primeiro momento, eu quero agradecer aos amigos e irmãos que participaram do estudo do livro, lição por lição, cada semana um apresentando. Então não houve nenhuma liderança a não ser a compartilhada, que é muito importante para que possamos viver em paz e harmonia e encontrarmos o caminho, a verdade e a vida ensinado pelo Mestre Jesus. Não somos nada se não estivermos unidos, um estendendo a mão ao outro. O livro Jesus no Lar é um livro espetacular, lições maravilhosas. Nélio Lúcio, muito feliz em suas colocações, demonstrando um Cristo justo, um Cristo humano, um Cristo divino, um exemplo que realmente sinto feliz de colocar em minhas decisões a primeira pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Lógico que estou longe de chegar a uma conclusão sábia das respostas dele, porque ele demonstrou com atos e atitudes que eu ainda, pequenino que sou, ainda estou muito distante da perfeição. Mas para atingir a perfeição é necessário disciplina, vontade e determinação. Muitas das vezes fraquejo muito, mas não é pouco, não é muitas vezes. Mas tentando acertar. Mas certamente ainda tenho muita caminhada pela frente. Mas não será nada com tanta dificuldade que não possa ser realmente alcançado com perseverança e com irmãos iguais a todos que participaram comigo deste grupo de estudo. Vamos lá na lição de hoje, intitulada Em Oração. É a última lição do livro Jesus no Lar. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas, ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobram na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dominaram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apoia-se ou apieda-te do sábio que ocultou a inteligência
entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa os que recusam a oportunidade de pacificação e marcham, disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasiosos poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos e, no alto, a lua radiosa, em plenilúnio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Sob o pedido do Mestre Jesus e sob a bondade do Criador, jamais podemos nos sentir perdidos ou abandonados. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Para que possamos entender o que foi lido aquele dia, vamos compreender, voltando na pergunta: quem foi Isaías citado na Bíblia? Isaías, filho de Amós, é o autor do livro de Isaías. Seu nome significa: o Senhor é a salvação. E essa ideia permeia seus escritos. Isaías foi profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos, de 740 a 701 a.C., aproximadamente, durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias e Manassés do reino de Judá ao sul. E qual era a missão do profeta Isaías? Nos primeiros 3 versículos, Isaías falou de sua missão de elevar e abençoar a casa de Israel. Contudo, a missão se aplica mais plenamente ao Salvador. A missão se aplica mais plenamente ao Salvador, como já foi dito. E Isaías simplesmente o representou perante o povo. Esses versículos podem ajudar a descrever a missão de todos os que são chamados para representar o Salvador. Deu para compreender um pouquinho qual que é a missão de cada um de nós quando
realmente assumimos a responsabilidade de ser um evangelizador? Que primeiro é necessário a gente se evangelizar, compreender, entender, ver os outros como irmãos, ver os outros na igualdade que somos. Nada mais, nada menos que espíritos em evolução. Alguns, como eu, ainda distante da perfeição, mas na caminhada, na trajetória, em busca das respostas. Diz a tradição que ele foi, ou seja, Isaías, cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. Então, não tem como escapar dos sofrimentos, das angústias, mas é necessário vigiar o tempo todo e orar, vigiar os pensamentos para que não venhamos cair em tentação, em sofrimento permanente. Quem manda em meu pensamento, em meu coração é Jesus. Siga o caminho de vocês. Para quem já está no estudo e passou pelo estudo, entende muito bem as influências dos nossos irmãos espirituais em nossas vidas. Então, por isso é necessário orar e vigiar e conhecer a verdade para que ela possa nos libertar. Voltando ao texto de Emmanuel para fechar, diz assim: o mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas, ao término da reunião, levantou os olhos lustros para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Acho que não precisa falar, né? É o que nós estamos fazendo hoje aqui nesse estudo, com muita humildade e buscando conhecimento. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre, e que possamos ter aprendido um pouquinho durante todas as 50 leituras que fizemos. E vamos adentrar em outro livro que certamente, com muita dedicação e muito carinho, muito amor, aprenderemos a entender, a ver os nossos irmãos verdadeiramente, sem distinguir cores, raças, religiões, nada. Simplesmente vê-los como nós somos. Espíritos eternos, criados por Deus, tendo o Mestre como guia, Jesus Cristo. Grande abraço, que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre.